Shalom Lechulam, olá para todos, Bruhim Habaim, sejam bem-vindos a mais uma aula de hebraico. Hoje nós estaremos dando continuidade à nossa aula sobre os acentos. Teremos aqui a parte 2, tá? Como falei para vocês, iremos estar dividindo essa aula sobre os acentos em várias partes, tá? É uma aula longa e de suma importância para vocês, para todos nós, né? Então, falamos aí sobre a sílaba tônica, sobre os acentos, quão relevantes são, tá bom, pessoal? Então, vamos dar aqui continuidade. Espero que vocês ainda estejam lembrados, né? Qual foi a nossa primeira aula sobre o acento. Hoje nós estudaremos sobre o ATNA, um acento disjuntivo, muito importante, ainda sobre sílaba tônica. O importante, pessoal, é vocês saberem que esses acentos, todos esses acentos aos quais trarei, a sílaba tônica está nesses acentos também. Claro que todos esses acentos não serve só para indicar a sílaba tônica, não é isso, tá bom? Mas já fica uma dica aí para você não errar na sua leitura, né? Em saber ali onde está a sílaba tônica. Teve um acento ali, já sabe que ali está a sílaba tônica, tá bom? 90%. E esses acentos também, eles vão mostrar uma vírgula, um ponto, ponto e vírgula, dois pontos. Então, é de suma relevância, é muito importante você estudar sobre esses acentos. Se você quer, né, ter ali uma boa leitura, fazer uma boa leitura, tá bom? Então, hoje nós estudaremos aqui sobre o nosso átena. Isso aí. O átena é um acento disjuntivo pausal, tá? Vamos lá. No texto da Bíblia Hebraica Stuttgartense, entre tantos, ocorre a utilização do acento circunflexo, que é esse aqui, ó. E o nome dele, Átila, tá? Esse é o Átila, abaixo de um determinado versículo, tá? Indicando que ele é a última palavra da sentença ou da frase, a última palavra, ou seja, ali você está dividindo ali o versículo, onde vocês virem este acento, então ali você vai dar uma pausa e vai dividir ali aquele versículo, tá? Tipo, parte A, parte B, vocês veem muito isso, né? Então, fica aí já o alerta, tá bom? Indicando que ali que ele é a última palavra da sentença, tá? Ou da frase, dentro de um determinado versículo. Entre outras palavras, ele serviria para nos ajudar a identificar as possíveis partes, como falei para vocês, ó, dos versículos, as quais chamamos comumente de parte A, parte B ou C, certo? Então, esse átina é uma pausa, né? Lembrando aí para vocês, e fica embaixo da sílaba tônica. Muito bom, muito importante esse acento, tá? É um acento pausal, dividindo ali o versículo, né? Como falei, parte A, parte B, tá? Ele faz a separação. Ajuda muito aí na exegese de um texto aí para vocês estudiosos aí da nossa Bíblia, tá bom? É, é, ele também, ele alonga a vogal, tá? É muito comum, vocês verão isso, tá? Às vezes você conhece uma determinada palavra e sempre você ler e ver que embaixo daquela consoante você tem uma vogal breve, tá? Mas quase sempre, quando tiver fazendo uma divisão ali de um versículo, vocês vão ver ao lado dessa vogal breve esse átina, ou seja, ele, ou muitas das vezes ele alonga essa vogal. Ao invés de permanecer esse patá, você vai ter ali um câmet, tá? O que outrora era uma vogal breve,
né, ele alonga essa vogal, tá? Então, virou o quê? Uma vogal longa. Então, não se assustem quando vocês já estiverem acostumados a ler uma determinada palavra que tem ali uma vogal breve e, de repentemente, vocês se deparam com a mesma palavra com uma vogal longa e pode observar que ao lado dessa vogal a qual houve essa mudança, né, vai ter ali um átona, porque ele alonga ali aquela vogal, tá? E é a sílaba tônica, tá? Então, onde tiver esse acento, ali estará a sílaba tônica, viu? Fica a dica aí para você que tinha muita curiosidade, né? E preocupava-se muito em saber aonde está a sílaba tônica. Eu não sei se é no início, se é no final, se é no meio da palavra. Então, na primeira aula, você já aprendeu comigo que geralmente a sílaba tônica, ela se encontra sempre ali no finalzinho da palavra, está no final, tá? Então, e aprendeu também que ela sempre vai estar ali também nas palavras segoladas, ou seja, no primeiro segole. Se você tem ali uma sequência de segole, tem dois segolim, o que é segolim, pessoal? São dois segole consecutivos, né? Aqui é um segole, então, se você tiver aqui a presença, né, de dois consecutivos ali, dois segolim, então, sempre o primeiro será o que? A sílaba tônica. Então, você também aprendeu naquela primeira aula que uma sílaba aberta é aquela que começa em uma consoante, seja qual for a consoante, e uma vogal. Consoante e vogal, e essa vogal tem que ser uma vogal longa. Sílaba aberta, ela necessita de uma vogal longa. Porém, todavia, entretanto, quando vocês virem uma sílaba aberta com uma vogal breve, né? Então, ali, 90% de chance ali de ser a sílaba tônica, porque quando ela é atônica, essa regra pode ser invertida. Podem ver aí sempre no final de um versículo, que a sílaba geralmente é fechada. Fechada por quê? Porque termina em uma consoante, né? E quando ela terminar em uma consoante, a regra diz que uma sílaba fechada, aquela que termina em uma consoante, ela tem que receber uma vogal breve, né? Sílaba fechada, vogal breve. Mas pode observar que 90% das vezes essa vogal é longa. É um tsere, é um kametz, é um hirikiode, então, é longa a sílaba fechada com uma vogal longa. Por quê? Porque inverteu a regra por ela ser atônica, tá? Então, aqui já, olha só quanta informação você já teve aqui nesse início de aula. Trouxe aí já algumas informações referente à aula 1 da sílaba tônica, né? Sobre os acentos. Então, foi muita informação aqui já nesse início de aula. Então, agora nós iremos falar sobre o átila, que é esse acento aqui disjuntivo, o qual também e sempre, aqui é sempre será a sílaba tônica, tá bom? Então, olha que maravilha, tá? Vale muito a pena você estudar, você que quer ler bem. Então, vamos dar continuidade aqui. Um dos sinais de grande valor na exegese de um texto hebraico é o átena. Ele é considerado um sinal disjuntivo, como já vos falei, e é um sinal forte, e é representado como um acento circunflexo. Beleza, isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Então, vamos aqui. A sua função no texto pode variar entre um ponto, tá, pessoal? Ó, vírgula, tá bom? Ponto e vírgula ou dois pontos, ok? Palavras marcadas com átena são consideradas em pausa, tá? Em pausa, ou seja, você está lendo ali, viu um átena ali, você vai dar uma pausa, tá? Uma pausa. Uma palavra que se encontra em pausa, ela necessita de uma vogal longa. Olha que interessante, já falei isso para vocês também na explicação acima, né? Então, prestem bastante atenção. É um acento, né? Onde está a sílaba tônica e que precisa ali de uma vogal longa, ou seja, se a vogal era breve, então ali ela vai ser alongada, tá bom? Alonga, e aonde essa sílaba
onde essa vogal alongada na sílaba tônica, tá bom? Sílaba tônica. Para entender a função do átona, observe, por exemplo, o versículo em Gênesis 37:1, onde aparece um átona no final da quinta palavra, beleza? Então, vamos aqui observar esse versículo para que você entenda melhor sobre o nosso átona, beleza? Creio que foi bastante relevante essas informações e bastante sucinta, clara, tá bom? Então, vamos lá. Vayoshev Yaakov be'eretz megure aviv. Agora, observe aqui. Eu dei uma pausa. Perceba que aqui em aviv, nós temos um átna, ou seja, e perceba também que a vogal, a qual está ao lado dele, é uma vogal longa, hic, seguido de um iode, tá bom? Então, aqui você vai dar uma pausa, você não vai emendar aqui com o restante do versículo, tá bom? Então, vai Yoshev Yaakov Eretz Megure Aviv. Megure aviv, ok? Então, aqui você deu uma pausa. Pode ser uma vírgula, pode ser dois pontos, pode ser ponto e vírgula, vai depender aí do contexto, mas o importante é que você saiba que aqui você vai dar uma pausa, beleza? Entenderam, né? Então, Be'eretz Kenaan, tá? Ou seja, deu para vocês entenderem, certo? Vamos lá. Abaixo da letra vet da palavra aviv, em destaque há um átena, significando o quê? Dois pontos, né? Dois pontos. Ou ponto e vírgula, ou uma vírgula, vai depender aí, pessoal, da Bíblia, né? Que vocês estão aí estudando, né? A João Ferreira de Almeida traduz esse versículo da seguinte maneira: Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, vírgula, tá vendo aí, ó? Aviv, seu pai, av é pai. Aqui é um sufixo pronominal, tá? Seu, ou seja, seu pai, tá? Observe, você que ainda não estudou aí os sufixos pronominais, ainda trarei essa aula, tá bom? E continuando na terra de Canaã, ok? Então, e Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Então, acredito que vocês entenderam aqui essa explicação sobre o Átna. Vai mais uma vez, vamos lá. Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv, vírgula, be'eretz Canaã, tá? Que é na terra, ou em terra de Canaã, ou seja, Canaã, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Continuando aqui, porém, levando-se em conta a versão dos sinais massoréticos, a tradução seria assim: e habitava Jacó a terra de peregrinações de seu pai, dois pontos, tá vendo aqui? É, o Atna seria mais utilizado o quê, pessoal? Dois pontos, mas pode ser ponto e vírgula, pode ser vírgula e pode ser um ponto, depende aí do contexto, tá? Então, na terra de Canaã. Traduzimos dessa maneira, levando em conta o valor anafórico da expressão após os dois pontos. Embora não exista qualquer ponto em meio ao versículo, precisamos inserir dois pontos, ou um ponto, ou e vírgula, né? Separando as duas sentenças, parte A, parte B. Entenderam-me? Can. Ok, vejamos aqui outro versículo em que o sinal aparece em Gênesis 37:5. Vamos mais uma vez aqui encontrar mais um átena. Vai a Halom, Yosef Halom, ó, observe mais uma vez. Vai a Halom, Yosef Halom. Aqui eu já dei uma vírgula, tá? Mas nós não falaremos sobre isso. Por que que eu dei aqui uma pausa, uma vírgula? Por causa desses dois pontinhos aqui em cima, não é um shibá, tá, pessoal? Isso aqui não é um shibá, é um zakef katan,
é um acento disjuntivo, tá? É uma vírgula. Então, saibam disso. Não é um shivá, é um zaquer katan, tá bom? É uma vírgula. Uma vírgula. Então, por isso eu pausei aqui. Vai a Halom Yosef Halom, vírgula, tá bom? Vai a Ged Lechav, ó. Vai a Ged Lechav. Aqui nós temos mais um Atna, aonde nós demos aqui um ponto e vírgula, ou dois pontos, ou uma vírgula, tá bom? Então, vamos ver aqui como ficaria a leitura, se essa tradução aqui pediu, colocou aí um acento, foi uma vírgula, foi dois pontos, né? Vamos lá? Nesse outro versículo abaixo da letra Het, da palavra lechav, há um átena. Tá aqui, ó. Como vocês viram, lechav. Há um átena, ok? Usado como ponto final, olha só, na tradução bíblica, tá? E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos, ponto e vírgula, tá? Então, tá aqui, ó, vai a Halom e sonhou Yosef, José, Halom, sonho, e sonhou José um sonho, vírgula, né? Vai a Gedlechav, tá bom? E contou para, ó, o Lamed, aqui a preposição, para errar, Errav, seus irmãos, tá? Aqui de novo um sufixo pronominal. Ar é irmão, né? Vocês sabem que ar é irmão. Então, aqui nós temos lerrav, juntamente com a preposição, mais o sufixo seus irmãos, ok? Então, aqui nós vamos ter já nessa tradução um ponto, tá bom? Um ponto. Cadê onde nós estávamos? Irmãos, ponto e vírgula, beleza? Então, vocês já sabem que ele pode ser uma vírgula, pode ser ponto e vírgula, pode ser dois pontos, vai depender aí do contexto, beleza? Vamos ler mais uma vez? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui os garranchinhos, para que vocês entendam, tá? Vai a Halom, Yosef Halom, vírgula, Vaged Lechav, beleza? Aqui, ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula. Então, nossa Bíblia é cheia de acentos, tá? De acentos. Então, você precisa conhecer os acentos para poder fazer aí uma leitura sucinta, uma leitura bonita, tá bom? Bonita. Não precisa correr, pessoal. Não precisa se desesperar, tá? Vai a Halom Yosef, Halom, vai a Gedle Rav. Não, precisa conhecer os acentos para que você leia pausadamente, bonito, tá? Vai a Halom Yosef, Halom, vírgula. Vai a Ged Lechav, ok? Depois nós falaremos, tá, sobre esses demais acentos, tá? Tá aqui dois pontos, esses dois pontos aqui tem o nome, tá bom? É o Sof Pasuk. Temos aqui também um Siluk, não é um Atna, falaremos sobre ele, tá bom? Temos aqui um Merihá, também é um acento aí conjuntivo, tá? Futuramente, tá bom? São muitos acentos mesmo, e todos eles são importantíssimos para que você venha fluir na leitura, ser fluente, ler bonito, pausadamente, para que todos entendam, né, o que você está lendo. Mesmo que não entendam, mas fica bonito, uma leitura pausada, sem correria, devagar, gente. É muito bonito ler devagar, as palavras ficam nítidas, tá? Então, leia devagar. Vai a Halom Yosef Halom, Vayaged Lechav. Vayaged Lechav. Olha que bonitinho, tá? Tudo pausado, tudo muito tranquilo. Então, hoje nós vamos falar somente sobre o Atna, tá bom? Depois nós iremos estudar aqui outros versículos, outros acentos, perdão, que é o Siluk. Tem mais acentos aqui? Temos. Então, vamos por partes. Vamos por partes. Hoje foi somente sobre o Atna e creio que isso te ajudou muito. Eu tenho certeza que essa aula ajudou você aí a entender mais sobre a sílaba tônica,
tá? Volto a repetir, aonde vocês virem aí um acento que não seja um sinalzinho massorético, que vocês já estão acostumados, que é o A, E, I, O, U, então vocês já sabem que naquele acento ali está o quê? A sílaba tônica, um átena, tá bom? Um siluque. Então, fica a dica aí para vocês, tá? Foi um prazer e bons estudos e até a nossa próxima aula, tá? Parte 3 sobre os nossos acentos. Shalom, ulehitra ut. Paz e até breve.